Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. Hoje um vídeo mais que especial, afinal de contas o Flamengo fará a partida do ano de 2024, uma vez que abriu mão do Campeonato Brasileiro, uma vez que fez um vexame na Copa Libertadores da América, e o que restou para salvar o ano do Flamengo é o jogo de hoje. Atlético Mineiro e Flamengo vão se enfrentar na Arena MRV neste domingo, dia 10 de novembro, às 16 horas. É o jogo 2 da grande final da Copa do Brasil. Flamengo que venceu o primeiro jogo pelo placar de 3-1 no Maracanã e leva uma certa vantagem, mas que não lhe garante o título. Afinal de contas, o Atlético vai vir com tudo para cima do Flamengo para tentar reverter o placar adverso que teve no estádio do Maracanã no último domingo, dia 3 de novembro. Então, dessa forma, promete ser um jogo equilibrado, promete ser um jogo disputado e promete ser um jogo com fortes emoções, principalmente em função da capacidade técnica que as duas equipes possuem e que promete ser um jogo extremamente ofensivo. Tanto o Atlético quanto o Flamengo têm condições de jogar no ataque os 90 minutos. Vamos ver como esse jogo vai se desenrolar hoje a partir das 16 horas. Queira que o Flamengo leve a melhor no confronto e que saia campeão hoje da Arena MRV, o que seria um feito interessante. Afinal de contas, ainda não houve um campeão dentro da Arena MRV e o Flamengo pode deixar a sua marca lá na arena do adversário, a exemplo do que fez no estádio Newton Santos, quando foi o Flamengo o primeiro time a conquistar um título no estádio do rival alvinegro aqui do estado do Rio. Então, vamos aguardar às 16 horas para ver como será essa partida. Mas antes disso, vamos a algumas informações do confronto e as prováveis escalações e o que pode acontecer em termos de estrutura tática das duas equipes, que provavelmente virão com mudanças significativas em relação à primeira partida. Vamos então às informações desse grande confronto. Atlético Mineiro e Flamengo vão escrever mais uma página da histórica rivalidade neste domingo, às 16 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Depois de decidir o Campeonato Brasileiro de 1980 e a Supercopa de 2022, os dois times se enfrentam na finalíssima da edição 2024 da Copa do Brasil. Classificado para a final da Conmebol Libertadores, o Atlético preservou os principais jogadores na quarta-feira e perdeu para o Atlético Goianiense pelo Brasileirão. Das últimas 5 partidas disputadas, o Galo só venceu o River Plate na Arena MRV, perdendo outras 3, Inter, Flamengo e Atlético Goianiense, empatando um jogo contra o mesmo River Plate lá na Argentina. Depois de ser escalado no ataque no jogo de ida, Arana deve voltar a atuar como ala pela esquerda. Zaratio tem chance de começar entre os titulares, jogando mais perto de Hulk e Paulinho. Allan Kardec e Bernard também estão cotados para esta vaga no setor ofensivo. Então essas são as informações do rival do jogo de hoje, da grande final. Vamos agora à provável escalação da equipe mineira. O técnico Gabriel Milito tem a possibilidade de levar a campo esta formação a princípio. Everson, Lianco, Batalha, Júnior Alonso, uma linha de 3 zagueiros. No meio, 4 jogadores, com Scarpa fazendo a ala pela direita, Arana fazendo a ala pela esquerda, Otávio e Alan Franco. Lembrando que o Arana, no primeiro jogo, jogou aqui aberto pela esquerda, como um ponta, e o Rubens fez o papel de ala pela esquerda. Com isso, ele tira o Rubens do time e coloca o Allan Kardec, provavelmente, para emular o papel que faz o Daverson. O Daverson, que joga na Copa Libertadores, aí sim, ele faz muito o papel de pivô, aquele jogador que retém a bola, pois o Atlético joga muito em bolas esticadas, bolas longas, para que o Daverson, aí aqui no caso será o Allan Kardec, provavelmente, fazer a parede, fazer o pivô e jogar explorando a velocidade e a força física do Hulk e do Paulinho para poder atacar o adversário. Esse é o provável Atlético para o jogo de hoje, mas também existe a possibilidade de ele não entrar com o Allan Kardec, entrar com o Zaratio
fazendo mais um homem de meio campo aqui, encostando no ataque, e uma dupla de ataques com o Paulinho e Hulk. Eu não acredito que ele deva fazer isso, mas existe também essa possibilidade. Outra possibilidade tática é a saída do Liampo do time, a entrada do Saravia. O Batalha ficaria como um zagueiro aqui pela direita, ele que é volante de origem, Júnior Alonso, e o Arana faria o lateral esquerdo. E Otávio e Alan Franco como dois volantes, o Scarpa fazendo o meio junto com Zaratio, Paulinho e Hulk. Também existe essa possibilidade, mas também não acredito que ele vá fazer isso. Acredito realmente na primeira escalação que eu trouxe, nessa possibilidade, porque ele vai tentar com certeza, ou provavelmente, emular o Allan Kardec na função que o Daverson vem fazendo na Copa Libertadores. Então deve ser um Atlético que vai jogar num 3-4-3 mais ofensivo do que foi no Maracanã, em função do Arana fazer aqui a ala esquerda e o Allan Kardec ser o centroavante de referência. Allan Kardec que fez o gol contra o Flamengo no Maracanã após falha do Léo Ortiz. Então dessa forma, esse deve ser o Atlético para a partida de logo mais contra o Flamengo às 16 horas. Nós vamos agora então para as informações do rubro-negro carioca, que vai para esse jogo, como eu disse, com a vantagem de ter vencido por 3-1. O Flamengo chega animado por mais uma vitória diante de um rival mineiro. Na quarta-feira, mesmo com o time reserva, fez 1-0 no Cruzeiro, no Estádio Independência. Outro motivo para aumentar a expectativa dos rubro-negros é o retorno de 2 medalhões. Fora da vitória por 3-1 sobre o Galo, no domingo passado, Pulgar e Bruno Henrique voltam a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz tem apenas uma dúvida para tentar seu primeiro título como treinador no futebol profissional: Bruno Henrique ou Michael. O primeiro, por ser figura importante no jogo aéreo e ter uma segunda bola de destaque, é favorito. Pulgar deve voltar ao time titular e formar dupla de volantes com Everton Araújo. Então, essas são as informações do Flamengo. Vamos agora à provável escalação do rubro-negro e como o Felipe Luiz pode armar esse time para o jogo de daqui a pouco. O Flamengo, a princípio, deve ter Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gabriel. Mas a minha dúvida é se ele vai realmente entrar com essa dupla de volantes, Afinal de contas, o Flamengo tem a vantagem no placar, então ele pode entrar com um time um pouco mais postado defensivamente e principalmente fechar a entrada da área do Flamengo, pois o Atlético Mineiro é uma das equipes que mais chuta gol no campeonato. Então, o Flamengo tem que brecar esse chute de fora da área, pois o Hulk chuta muito bem, o Scarpa chuta muito bem, o Arana também chuta muito bem. Então, a princípio, ele deve entrar com essa dupla de volantes. Mas o que pode acontecer também é ele não entrar com o Everton Araújo, o Gerson fazer a função de segundo volante, a exemplo do que fez no jogo de ida, no primeiro jogo, e ele colocar o Michael atuando pela direita. Ficaria um Flamengo mais veloz no contra-ataque, mas em contrapartida ficaria mais exposto defensivamente, principalmente na entrada da área, pois só teria o Eric Pulgar como um volante de ofício. Então, a princípio, eu acredito que ele deva realmente entrar com o Everton Araújo, fazendo a função de segundo volante, segurando um pouco mais o ímpeto do Atlético no chute de fora da área. E com a participação do Everton Araújo, no momento ofensivo, o Flamengo pode jogar até numa linha de 3 zagueiros, liberando bastante o Wesley. O Flamengo hoje vai depender muito do Wesley aqui pela direita, para jogar nas costas do Guilherme Arana. O Gerson cai um pouco mais para o meio, faz aquele facão para diagonal, para dentro. O Wesley vai avançar aqui para fazer o corredor lateral direito. Ele libera o Alexandro também pela esquerda e o Flamengo forma uma linha de 3, com o Pulgar recuando, que ele tem um bom passe para fazer a saída de bola com uma linha de 3. O Flamengo atacaria dessa forma aqui, com o Gabriel enfiado na área, o Bruno Henrique também fazendo a diagonal para atacar o espaço,
o Alexandre podendo passar aqui, o Flamengo atacaria num 3-1-4-2, ou seja, um 3-1-6, mais ou menos isso seria o Flamengo para o jogo de hoje. Então essas são as possibilidades, são as variações táticas que podem acontecer, tanto de início quanto também no decorrer da partida de logo mais, que promete ser um jogão. A arbitragem fica a cargo do experiente Rafael Claus, mas controverso nos jogos do Flamengo. Assistente 1, Neuza Inês Bach. Assistente 2, Danilo Ricardo Simon. O VAR, Daiane Muniz. E o quarto árbitro, Matheus Delgado Candansan. Essas são as informações do confronto de hoje. Eu trago aqui também algumas estatísticas do confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro. Nós temos um total de 89 jogos, tendo 73 pelo Campeonato Brasileiro, 3 na Libertadores, 7 na Copa do Brasil. Inclusive na Libertadores é o grande calcanhar de Aquiles dos atleticanos no jogo de 1981, 1 pela Supercopa do Brasil, 4 pelo Torneio Robertão e 1 pela Primeira Liga. Levando em consideração todos os jogos, o Atlético tem 37% de aproveitamento com 33 vitórias, são 20 empates e 36 vitórias do Flamengo, 40%, um confronto bastante equilibrado, mas que o Flamengo leva ligeira vantagem do número de vitórias. Aqui nós temos os últimos 10 jogos, onde o Flamengo também leva vantagem nos últimos 10 jogos. Afinal de contas, ele ganhou 6 jogos, 1 empate e 3 derrotas para o Atlético Mineiro. O último confronto, obviamente, Flamengo 3, Atlético Mineiro 1, que foi o primeiro jogo da final de semana passada no Maracanã. Então essas são as informações, as estatísticas, as prováveis escalações, tudo que antecede o grande jogo, mas que no fim só saberemos o resultado depois, quando tiver o apito final. Lembrando que o Flamengo, por ter vencido por 3-1, tem a vantagem de jogar pelo empate e de até perder por 1 gol de diferença. Diferença de 2 gols para o Atlético, a favor do Atlético, pênaltis se o Atlético fizer 3 gols ou mais de diferença da Atlético, e o Flamengo, óbvio, também joga pela vitória. Esperamos que seja um grande jogo, que a arbitragem não venha a interferir no resultado final, e que o Flamengo possa fazer uma boa partida, um grande jogo de conquistar o pentacampeonato da Copa do Brasil. Afinal de contas, como eu já disse na abertura do vídeo, é o que restou para o Flamengo no ano de 2024. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é importante e divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal possa crescer ainda mais. Um forte abraço, um bom jogo, um bom domingo, se cuidem e saudações rubro-negras.